Meu herói não solta raios pela mão, nem uniforme cheio de truques. Olá, meus amigos, um grande prazer ter você aqui para a gente poder falar daquilo que nos é mais importante, que é o nosso Deus, que é a nossa fé viva nele. Eu quero fazer uma reflexão rapidinha com você sobre a palavra de Deus, sobre o que a Bíblia nos ensina e a maneira que eu vejo hoje que fez realmente uma grande diferença na minha vida. Um assunto que pode parecer simples, que você pode olhar para mim e falar, tá, mas qual é a diferença? Mas eu posso garantir para você que para mim fez muita diferença ver dessa forma e acredito que possa ajudar você também. Bom, a gente vai falar de Gênesis, do início de tudo. Como se construiu tudo isso que nós vemos hoje, esse planeta, nossas florestas, nossos rios e principalmente a raça humana. A Bíblia diz em Gênesis que Deus criou todas as coisas. Se você for lá no início, vai dizer que Deus criou tudo, que tudo era vazio, que o Espírito de Deus pairava sobre a face do abismo. E você vai encontrar toda a história, né? Lá no início de Gênesis, aonde Deus vai construindo. Faz quase 40 anos que eu tento entender a Bíblia, que eu estudo a Bíblia. Eu não tenho nenhum título, né? Não sou pastor, não sou teólogo, não tenho formação nisso. Pelo contrário, a minha formação é bem distinta, né? Eu sou formado em Direito, sou advogado, mas há 40 anos, como disse, eu tento entender a Bíblia de uma forma simples, de uma forma objetiva e que possa fazer a diferença na minha vida. E olhando para esse texto durante muitos anos, eu via Jesus Cristo, que é aquela ligação mais próxima que nós temos com Deus, é aquele que veio e deu a sua vida para nos ligar a Deus, né? Então nós podemos dizer que é o nosso elo de ligação com Deus. Eu via Jesus Cristo como se ele fosse um espectador na criação do mundo, porque a Bíblia diz que ele estava lá. A Bíblia diz que ele era o Verbo, né? Que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a Bíblia diz que ele estava desde o princípio, que sem ele nada do que foi feito se fez. Mas qual era o papel dele? Eu conseguia ver no texto bíblico a presença de Jesus Cristo e também do Espírito Santo apenas quando Deus está criando o ser humano e ele diz, façamos, no plural. Mas será que foi só isso? Será que Jesus estava parado olhando Deus construir tudo? Não. E esse entendimento que tenho hoje, ele me veio não faz muito tempo, mas mudou completamente a minha maneira de me relacionar com o meu Salvador. A Bíblia diz que Jesus era o Verbo. Se ele é o Verbo, ele é a palavra verbalizada, a palavra que sai da boca de Deus. Então, isso me levou a entender que tudo aquilo que foi feito através de Jesus, que Deus verbalizou, que Deus lançou a palavra, e essa palavra era o Senhor Jesus Cristo. Então, ele era, assim, ativo em toda a criação, ele foi ativo em tudo que foi feito. Ele recebeu uma ordem do Pai, que haja luz, e ele fez a luz. Que haja tal coisa, ele fez. E assim durante toda a criação. Mas o ponto que mais me chamou a atenção foi analisar que se Jesus é o Verbo, então ele é a palavra verbalizada, Jesus também é o quê? É a Bíblia, é a palavra de Deus. Então isso aqui que a gente passou a vida dizendo que aqui era um livro fechado e que aberto era a boca de Deus falando conosco, na verdade eu passei a ter esse livro como uma representação física do meu Senhor Jesus Cristo, do meu Salvador. Veja bem, não estou falando aqui para idolatrar a Bíblia, até porque infelizmente muita gente faz isso, e nós sabemos, né? É normal chegar numa casa em que a Bíblia, a Bíblia está aberta, e aonde as pessoas têm ideia de uma proteção por ter uma Bíblia. Assim como também já foi comum no passado, na época principalmente que se aproximavam as tempestades, os temporais, alguém correr, pegar a Bíblia e se sentir protegido. Isso aqui é só um livro, fechado assim, é um livro apenas. Agora aqui contém a palavra, e a palavra é Jesus Cristo. Repito o que falei no início, pode parecer uma coisa simples, pode falar, tá, mas palavra de Deus, se essa palavra é Jesus Cristo, qual a diferença? Para mim, a diferença é que me aproximou muito do meu Salvador. A diferença para mim é que muitas vezes eu me sentia antes
em dificuldade grande de estar próximo de Jesus. Para mim ele era inacessível, eu não conseguia chegar nele. Então eu orava e aí eu acreditava que ele não me respondia, que ele estava em silêncio. Quando a Bíblia diz que tudo aquilo que pedir você recebe, não fala uma parte daquilo e o resto vai ficar em silêncio, não vai ter resposta, não. Ele diz: pedi, dar-se-vos-á, buscais e achareis. E aí isso criou uma lacuna, um hiato na minha maneira de ver todo esse meu relacionamento com Deus, através do Senhor Jesus Cristo. Só que quando eu passei a entender dessa forma, que quando eu abro a minha Bíblia, eu escuto o Senhor Jesus falando comigo, porque esse livro é totalmente sobre ele. Não é só o Novo Testamento, é o Novo, é o Velho, cada letra, cada frase, cada palavra que está escrita aqui tem uma relação com o Senhor Jesus. Eu gosto de pensar assim: eu vou estudar a Bíblia, a vontade que tenho de puxar uma cadeira a mais e falar: Senhor Jesus, senta aqui do meu lado, vamos conversar. Porque literalmente eu me sinto numa conversa com Ele a partir do momento que eu tive esse entendimento. E eu desafio você a fazer o seguinte: quando você for ler e não entender, experimente falar: Senhor Jesus, me explica, não estou entendendo esse texto aqui, explica para mim. Faz uma oração rapidinha ali e lê de novo. E eu tenho certeza que você vai ter um entendimento bem mais amplo. E eu acredito que esse entendimento venha do Senhor. Então, assim, para resumir o que eu estou tentando passar para você hoje, o meu contato com o meu Salvador, ele se tornou muito mais forte a partir do momento que eu entendi ele como a palavra. O Senhor Jesus é a palavra que sai da boca do próprio Deus. E a própria Bíblia diz isso quando diz que ele é o Verbo. Então, quando Deus verbaliza o seu desejo, a sua vontade, ele lança Jesus, constrói todas as coisas. E se tem ali a palavra do Senhor e a palavra é Jesus, essa palavra está totalmente acessível a mim e a você. Quando você está orando, você está prestando adoração, reverência ao teu Deus. Quando você está estudando, você está conhecendo o teu Deus. E quando eu digo o teu Deus, eu estou falando do Deus Pai, do Deus Filho e do Deus Espírito Santo. Quando você abre a tua Bíblia, você está buscando conhecimento. Você está falando para o Senhor: eu preciso entender mais de ti. Eu preciso conhecer mais de ti. Eu quero te conhecer intimamente. E a maneira que eu encontrei, e que fez muito bem para mim, foi pensando dessa forma. Foi lendo a Bíblia, imaginando que o Senhor Jesus está falando comigo. As parábolas, por exemplo, é como se ele estivesse me contando. E isso fez muita diferença na minha vida, eu espero que faça na sua também. Mas essa é a minha opinião, não quer dizer que seja a sua. Essa é a minha maneira de ver. De uma forma simples, objetiva e que me ajuda. Não tenho como falar para você de teologia, como eu disse, não é minha área. Não tenho nenhum título que me dê aí alguma autoridade espiritual, digamos assim. Mas tento entender, tento compreender o meu Deus, o meu Salvador, Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo de Deus que está comigo todos os dias, me cobre toda a minha família. E a maneira que eu encontrei de me aproximar dele foi essa. Mas eu quero ouvir a sua opinião. Você pensa assim? Você pensa diferente? Diz para mim, escreve aí, comenta. Eu vou te responder, a gente vai tentar entender cada dia mais a Bíblia. A Bíblia não é para ser discutida, mas é para ser entendida. E quando a gente conversa a respeito, quando a gente tenta fazer uma reflexão juntos, eu acredito que a gente receba mais do Senhor. Sabe aquela palavra que diz: aonde 2 ou 3 estiverem reunidos em meu nome, ali eu estarei? Eu entendo que quando eu estou com ele já somos 2, mas quando eu estou com você somos 3, 4, 5 e assim por diante, porque ele está conosco. E espero que você escreva aí o seu comentário, a sua maneira de pensar, para que a gente possa continuar tratando disso. Quem sabe você me dá uma luz, você me mostra aí uma maneira que eu ainda não vi e que venha também ajudar na minha vida. Tenho certeza que Deus vai te usar para isso. E espero que Ele me use também para de alguma forma tentar trazer para você uma maneira, uma possibilidade, uma visão que te aproxime mais do teu Deus, do teu Salvador. No próximo vídeo a gente vai falar de um assunto que talvez assuste um pouco você. A gente vai continuar em Gênesis e a gente vai falar da criação. E eu deixo uma pergunta:
A Bíblia diz que Deus criou o homem? É isso que diz na Bíblia? A gente vai ver aí na sequência no próximo vídeo. Até lá, um grande abraço, Deus abençoe muito você e toda a sua família. Foi um grande prazer conversar com você e trocar com você um pouquinho dessa maneira que eu vejo a Bíblia Sagrada, né? Fazer essa reflexão com você aqui. Espero que a gente tenha novas oportunidades. Um abraço, um grande beijo no seu coração. Fica com Deus, que Ele abençoe muito você e toda a sua casa. Deu tudo que tinha. Não é como esses por aí, que só pelos dons sabem lutar. O herói que se chama Jesus Cristo, oh não, pelo bom e pelo mal se entregou numa cruz, o seu ato heróico consumado está.